Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. E para você terminar o ano com uma boa lembrança do pastor, eu vou procurar ser breve, tá bom? Eu vou procurar ser breve, fazer desse sermão uma oportunidade de deixar alguns recados. Uma das coisas que nós conversamos ao longo dessas últimas semanas foi a necessidade de terminar bem, E enquanto eu me preparava e meditava na palavra para essa manhã, e para esse domingo, eu devo ministrar essa palavra à noite também, me veio ao coração a palavra, a oração sacerdotal de Jesus. Fiquei pensando na Bíblia, aqueles que fecharam ciclos dentro da história bíblica. E Jesus é alguém que desenvolveu um ministério com início, meio e um fim que não termina, mas o ministério terreno teve um fim. João 17, se você puder acompanhar comigo, mesmo assentado, diz assim: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste a eles, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto do Pai, de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu tenho-lhes dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardem do mal. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Tem alguns princípios fundamentais aqui para mim, na vida de Jesus e no ministério de Jesus, que me ajudam a procurar e achar princípios para a minha vida, para esse tempo de fechar ciclo e abrir ciclo. Eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer ao ser humano é ele perder essa capacidade de gerar história. É ele ficar preso ao passado, ou seja, ele repetir o mesmo ciclo infinitamente. A história dele acaba sendo uma repetição de um mês, de um dia, de um ano que se passou, ou a esperança que aquele tempo volte. Isso é muito ruim. E também é muito ruim fixar a nossa vida numa realidade que a gente nunca alcançou e que não vai alcançar e que a gente não caminha para ela. Ou seja, fixar o nosso coração numa realidade utópica que é fruto de uma imaginação ou de um processo de autossabotagem, porque a gente, às vezes, coloca alvos altos demais para dizer para nós mesmos que somos incapazes de estabelecê-los, de viver aquilo, entende? Inconscientemente, essas duas coisas acontecem e são doentias. Quando nós, por um lado, supervalorizamos o passado e vivemos um passado que não é possível viver novamente, ou quando nós idealizamos um futuro e vivemos uma idealização que não tem respaldo e não tem conexão com a minha realidade. E, portanto, impossível de ser vivida. É um boicote da nossa própria existência, da nossa própria condição de vida. Jesus, aqui, nessa oração, que eu não li inteira, ele dá para a gente alguns princípios fundamentais. O primeiro deles é viver cada estação que Deus nos deu para viver.
Vocês vão lembrar Jesus falando, por exemplo, lá no início, quando ele está na festa, nas bodas de Caná da Galileia, lembra? Quando Maria chega para Jesus e fala com Jesus que o vinho acabou, e Jesus diz assim: Maria, não chegou a minha hora ainda, por que você está me interpelando? Ele ainda faz o milagre, mas ele fala para Maria de uma percepção do tempo das coisas. E aí, quando ele vai fazer a oração, ele disse assim: Pai, é chegada a hora. Antes da crucificação, no Getsêmani, Jesus diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feito conforme a tua vontade. No processo de caminhada com os discípulos, quando os fariseus vieram perguntar para Jesus por que os discípulos deles não jejuavam, Jesus diz assim: olha, não dá para fazer jejum quando o noivo está na casa, quando tem festa na casa. Na hora da festa é hora de festa. Ou seja, Jesus tem uma clareza das estações que compõem o seu ministério. É muito interessante, por exemplo, o fato de que Jesus só começou seu ministério propriamente dito aos 30 anos de idade. Porque apesar de ser Deus e ter condições, eu comecei meu ministério na igreja local com 12, 13, 14 anos. Com 17 eu já estava no seminário. Não é? Com 20 anos, 21 anos, eu já estava sendo credenciado pastor. Ora, Jesus tinha muito mais condições do que eu. Não é? Mas o que Jesus faz? Jesus honra os tempos e as estações próprias da sua cultura. Em Israel, a juventude é muito mais prolongada no nosso sentido, ou seja, a vida adulta, ela vem um pouco depois, naquele tempo de Jesus. Uma sociedade patriarcal, um garoto com com 20 e poucos anos, ainda tem muito a aprender, entende? Jesus espera a hora certa de começar o seu ministério. Ele sonda a realidade, ele envolve pessoas. Ou seja, Jesus tem uma clareza das estações da sua vida. Uma das coisas que a gente precisa, para poder fechar bem e abrir bem outro ciclo, é essa clareza das estações. Não é? E parece que a gente tem um pouco de problema com isso. Você já prestou atenção que quando faz frio a gente reclama, quando está quente a gente reclama, não é? Quando o clima está seco a gente reclama, quando está úmido demais a gente reclama também. Você já viu que é difícil fazer as pazes com essas coisas? Mas é natural que a vida seja feita de estações. Se a gente olhar para a nossa própria vida, a nosso desenvolvimento físico, a nossa condição física, ela é, de certa forma, pautada para essas estações da nossa vida. A criança, ela é muito elétrica, ela tem uma disposição incrível, porque ela precisa ganhar a vida, conhecer o mundo, mas, ao mesmo tempo, tem uma estrutura frágil, porque, nessa época, a criança conta, não é, com o cuidado dos pais. O adolescente, não é, tem uma fome imensa, porque também ele está na hora do crescimento, não é? Dos 20 aos 40, 45, é uma época que a gente tem uma gana por fazer coisas, por realizar coisas, porque é a época mesmo de ganhar o mundo. Depois de um determinado tempo, a nosso próprio temperamento vai ficando um pouco mais retraído, porque a gente volta um pouco à condição de criança, onde a estrutura física já não é tão forte. A gente precisa ter mais cuidado, mas, graças a Deus, nessa fase de vida, no momento de maturidade, a gente já conhece alguns atalhos também. Na verdade, depois dos 50, não precisa correr o campo inteiro, não é verdade? Você já sabe por onde as jogadas fluem mais rápido, não é assim? Quem é que às vezes fica cansado só de ver os jovens correndo aí? Quem é que já está nessa fase que vê os jovens correndo o campo inteiro? Você diz assim, poxa, dava para ir aqui, ó. Você já tem experiência, você já adquiriu experiência, o seu corpo não responde mais, mas a sua maturidade te economiza um monte de esforço. E por aí vai. Por isso que é horrível quando você vê, por exemplo, um ancião metido a garotão. Não é verdade? Fica feio, não fica? Vocês já viram alguém assim? Não é? Eu não vou dar detalhes, porque eu não quero pegar ninguém aqui, né? Mas um ancião metido a garotão, ou um garotão muito senil, sabe? Com uma fala muito madura demais para o tempo dele. É estranho,
Porque cada estação da vida precisa ser vivida intensamente. Jesus diz assim: Pai, é chegada a tua hora, a hora. Glorifica o teu filho, glorifica o teu nome. Então a pergunta que a gente precisa fazer ao final desse ano e no início do outro é hora de quê na tua vida? Você pode perguntar isso para o seu irmão? Fala com ele, é hora de quê na tua vida? Pergunta para ele. É hora de quê na sua vida? Hein? Alguns estão dizendo assim, hora de dormir, pastor. De descansar. Eu não estou podendo ver uma cama que eu... Talvez esse período de recesso aí seja uma boa. Eu não consegui fazer pausa ainda, né? Vou fazer daqui uns dias uma pausazinha pequenininha. Mas assim, a gente precisa de pausa também na vida. Para alguns é tempo de semeadura. Tem que plantar, não tem pausa. É plantar, 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 plantar. Para outros é tempo de colheita. Não é isso? Tem outros que estão estruturando para a colheita, estão plantando, mas já estão se arrumando para colher. E por aí vai. Mas se você negligencia a estação de vida que você tem, como é que você vai fazer? Se na hora de plantar você está com os cestos vazios esperando colheita. Se na hora de colheita você está ainda procurando as sementes para plantar. Então a pergunta é o que Deus quer fazer hoje? E por isso que eu acredito que a igreja precisa se mover por revelação. E eu sou muito grato a Deus, porque isso não tem a ver comigo, tem a ver um pouco com a música que o Ministério Louvor cantou, me leva aonde eu posso ouvir tua voz. Nesse ano de 2018, no finalzinho de 2017, Deus disse claramente para mim, no meu coração, aqui nesse altar, que 2018 seria o ano do extraordinário, e isso vai nos acompanhar, mas nós corremos riscos, nós assumimos desafios, nós demos passos grandes para nós pela fé, porque nós entendemos que aquela era a direção de Deus, e Deus nos honrou em cada uma dessas coisas. Para 2019, Deus já tem gerado no nosso coração que é tempo de estreitar laços, de aprofundar raízes, de consolidar coisas que nós alcançamos, de investir em edificar um povo, uma só igreja, um só povo, uma só família. E a nossa expectativa é que ao longo desse ano você fique mais amigo dos seus amigos, você se torne mais comprometido com a visão que Deus deu à igreja, e Deus já tem nos mostrado, e nós estamos nos organizando para isso. Qual é a revelação de Deus para a sua família? Para a sua casa? É hora de quê na sua casa? Sabe, querido? Tem que parar para fazer essas perguntas. Não é? Eu ontem tive o dia com o Bruno e com a Maiara, não é? E tive o prazer de recebê-los lá em casa, e quando eles chegaram, e a gente sempre aproveita esse tempo, né, e parece que é curto, né, 2 meses assim, fizeram, voaram. A minha pergunta para eles é assim, e agora? Quais são os próximos passos? Como é que foi esse período que passou? O que nós vamos fazer daqui para frente? E Deus tem sido misericordioso sempre em trazer revelação. Então eu quero te aconselhar, entre hoje e amanhã, reunir na sua casa com as pessoas que você, ou com seus amigos, com aquelas pessoas que dividem a vida com você, e dizer assim, me ajuda a discernir a vontade de Deus para a minha vida, para a minha casa nesse tempo. Tire um tempo para isso. Me ajude. Me ajude a discernir. A gente não pode viver, irmãos, por demanda. E esse é um tipo de vida muito perigoso, mas muito comum. Que você acorda e diz assim, o que eu tenho para fazer hoje? Aí vai e faz. No dia seguinte, o que eu tenho para fazer hoje? Sabe o que o diabo faz às vezes? Ele fica arrumando demanda para você. Para ocupar o seu tempo e você não fazer aquilo que é prioritário na sua vida para fazer. A segunda coisa tem a ver com isso que eu acabei de falar. Ter clareza do que realmente importa. João 17:3, Jesus diz assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que Jesus está dizendo na oração? A vida eterna é esta. É isso que importa. Esse é meu foco. Essa é a minha vida. Nisto eu quero me gastar. Em conheçam a ti, Deus vivo e verdadeiro. Mateus 6, Jesus diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. A Bíblia também, Jesus diz para a gente não gastar o dinheiro naquilo que não é
pão. E o que Jesus está dizendo com isso? Para a gente não colocar a nossa energia no lugar errado. Você já viveu situações em que você teve a sensação que alguém no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, ou seja, no lugar onde você vive, estava te chamando para a briga? Já teve essa sensação que alguém te provoca e de graça mexe com você? Não tem nada, está tudo bem, de repente aquela pessoa vai lá e te dá uma alfinetada, você diz assim, opa, o que houve? Não é? A gente vive porque lida com pessoas em diferentes nichos, isso muitas vezes ao longo do ano. E eu preciso parar e pensar e dizer assim, opa, essa agenda, Deus está nessa agenda? Deus quer que eu brigue essa briga? Deus quer que eu peleje essa peleja é minha? Sabe? Tem gente brigando pelejas que não são suas. Tem gente gastando vida, e eu aprendi com uma psicóloga querida, a doutora Gláucia Medeiros, que é uma pessoa especial demais, o pastor Hélio vai fazer um curso com ela agora em janeiro, que ela diz assim, que tem coisas na vida que a gente não tem condições de dar, porque a gente não tem condições de recuperar. Você não pode dar o que não é seu. Entende? Você não pode dar o que não é seu. Sabe quando você assume um lugar que não é teu? Por exemplo, quando você anula a sua vida para viver a vida de uma outra pessoa? E não é doar-se em favor do outro, não. É quando você se automutila para que o outro exista. Você está dando uma coisa que não é sua. E o que tem que fazer? Desistir do outro? Não, de jeito nenhum. Mas arrumar um outro acordo. Deixar que o outro experimente as consequências das suas próprias escolhas. Porque as pessoas precisam disso para crescer. A gente não cresce só com os acertos, a gente cresce com os erros também, não é verdade? É muito comum a gente ver mães fazendo isso. Mães que anulam as suas vidas completamente em função das escolhas erradas dos filhos. Entende? A gente vê pais de família gastando a sua vida no trabalho, porque entendem que trabalhar é importante, a provisão da casa é uma responsabilidade sua, mas de que adianta ter provisão se você perder a sua casa? Então, talvez seja mais fácil se adaptar com um padrão de vida um pouco menor, ou com uma linha de tempo um pouco mais esticada, onde você conquista o mesmo tanto que você vai conquistar, mas num prazo mais esticado, do que perder tudo. Você é insubstituível naquela tarefa e naquele papel que Deus confiou a você. Entendeu? Então, você precisa se ocupar daquilo que é realmente importante. No caso de Jesus, e para mim essa é direção para nós mesmos, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus. Para mim, quando a gente se envolve em conhecer a Deus, todas as outras coisas ficam mais fáceis, porque Deus vai nos dirigir. Deus tem interesse que a nossa vida seja plena. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A terceira coisa, e eu quero ser breve, está no versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. Será que a gente podia ler junto o versículo 4? João 17, 4. O que diz aí, João 17, 4? Eu te glorifiquei. Vamos ler? Eu te realizando. O que Jesus está fazendo? Pai, terminei. Cumpri o que o Senhor me mandou fazer. E a terceira coisa que eu quero, o terceiro princípio que eu quero deixar aqui é conclua tudo que você começar. Conclua. Sabe? Faça sempre para a glória de Deus. Jesus diz assim, eu te glorifiquei na terra cumprindo. Mesmo quando você não dá conta, conclua. Como que a gente conclui quando a gente não dá conta? Assumindo que não dá conta. Chegue para quem você se comprometeu e diga assim, olha, eu não estou dando conta. Eu vou encerrar aqui minhas atividades. Mas feche o ciclo. Entendeu? Conclua. Se Deus te deu força e graça para ir até o final do ciclo, para cumprir toda a tarefa, como é o caso de Jesus, então vá até o final. Não desista, não. Entendeu?
mas não deixe as coisas abertas pela metade. Sabe? Não deixe pendências penduradas. Sabe aquela história que vai se pendurando um monte de pendência ao longo do ano, ao longo dos meses, ao longo dos dias, e você olha para trás e você se sente um devedor, porque tem um monte de coisa que você não conseguiu resolver. Uma das formas de resolver é pedir perdão e dizer que não conseguiu. Eu costumo dizer para as pessoas que trabalham comigo, não é? Se eu te dei uma tarefa e você não deu conta de realizar, por favor, me devolva a tarefa. Não fique com ela pendente. Não estou conseguindo, não vou dar conta, mas eu não quero. Não, me devolva, você me faz um serviço melhor em me devolver, porque pode ser que a gente não dê conta. Quantas coisas na vida eu não dei conta? Quem já não deu conta de alguma coisa na vida aqui? Caramba, de repente, eu que errei em te dar uma tarefa que não era para você. Entendeu? O erro pode ter sido meu, então, quando você me devolve, eu tenho a chance de avaliar e procurar alguém que tenha o perfil para realizar aquela situação. E na vida, às vezes, a gente acaba abraçando coisas que não são nossas. Então, conclua. Sabe? Que esses 2 dias que faltam, e é interessante que, eu não me lembro quem, mas eu me lembro de uma pessoa que, num dia desses, que me escreveu uma mensagem, agora me lembro, sim, uma irmã querida que me escreveu uma mensagem um dia que nós ministramos sobre a família, e eu falei coisas parecidas com essa que eu estou falando aqui, sobre a família. Eu disse, vá, procure sua família, restaure relacionamentos e tal, e essa pessoa me mandou um feedback, dizendo, pastor, naquele dia que o senhor falou, terminou o culto, eu fui lá e fiz e tal, e o resultado foi esse. A Bíblia diz em Tiago que a fé sem obras é morta. Então, se a gente vive pela fé, nós precisamos ter coragem de tomar medidas e atos concretos de fé. Então, se tem coisas que você precisa pedir perdão, que você precisa, relacionamentos que precisam ser fechados, ciclos que precisam ser concluídos, por favor, a você mesmo, conclua esses ciclos. Não carregue para o ano seguinte pendências que precisam ser resolvidas agora. Preste atenção no que eu estou dizendo, não é para ser impulsivo, sair terminando as coisas de qualquer maneira. O que eu estou dizendo é para você ser honesto com você mesmo. Se você tem uma dificuldade no relacionamento, peça ajuda. Se você tem dificuldade na sua vida financeira, peça ajuda. Se você tem dificuldade nos seus estudos, peça ajuda. Uma boa forma de concluir as coisas é entender que a gente não faz nada sozinho, que a gente precisa de ajuda. Divida isso com mais alguém, mas não fique carregando esse fardo. Jesus disse para o Pai assim, Pai, eu terminei. Eu fiz na terra o que eu tinha para fazer. E se você fizer para a glória do Senhor, fica mais fácil ainda. Esses dias eu fui na minha cidade natal para resolver umas coisas dos meus pais, e a minha tia que estava lá estava me ajudando. Né? E ela me ajudou muito nos dias que eu passei lá. E eu agradeci a ela, falei assim, obrigado, tia Dete, pela ajuda. Aí ela me citou um versículo bíblico. Tudo que fizeres, faça como para o Senhor. É isso. Quando você leva as coisas que Deus colocou nas suas mãos a sério, dentre elas a tua família, teu ministério, teu trabalho, você não está fazendo pelos outros, você está fazendo pelo Senhor. Porque a sua vida é uma herança que Deus te deu. E eu estou terminando. Porque eu quero que você termine com uma boa impressão do seu pastor. Amém, irmãos? Brincadeiras. Eu acho que nessa altura, ou já me ama, ou não tem muito jeito, só milagre. Não é? No versículo 6 a 9, você pode acompanhar comigo? 17, de 6 a 9. Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti. Depois, no versículo 12, deixa eu ver aqui. Jesus vai dizer que nenhum deles se perdeu, né? Que eles eram teu. 13, 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto
o filho da perdição para que se cumprisse as Escrituras. E aí eu quero terminar com algumas coisas. Nós temos na capa do Facebook da nossa igreja, escrito assim, igreja são pessoas, né? A igreja é feita de pessoas. As pessoas são o tesouro mais valioso que nós temos. Os amigos, os irmãos, os companheiros de fé. E é natural que numa igreja como a nossa, você não conheça todo mundo, mas que você tenha aí uma meia dúzia de irmãos que são íntimos, que são chegados, e é a igreja com você. É por isso que a gente estimula as células e tal. Jesus diz assim, Pai, eu manifestei o teu nome a esse pessoal que o Senhor me deu. E nenhum deles se perdeu. O que Jesus traz no coração? Jesus tem uma clareza da seriedade que é cuidar de pessoas. Jesus sabe, porque Ele é Deus Trino, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como é importante, como os relacionamentos são chave na economia da Trindade, no relacionamento da Trindade, na maneira de Deus se manifestar. Como é chave que cuidar dos relacionamentos. Sabe, irmãos, como eu disse, eu sou pastor desde os 20 anos quase, né? Já tenho 20 anos de ministério pastoral. E eu vejo pessoas vivendo as diferentes estações da vida delas. Mas o grande desafio das pessoas não é o emprego, não é a vida profissional, não são as enfermidades, não são a luta. O grande desafio das pessoas são os relacionamentos. As pessoas são mais felizes ou menos felizes na medida que elas são mais hábeis ou menos hábeis nos seus relacionamentos. As maiores dores são feitas por aqueles que a gente ama. Entendeu? Eu vejo gente muito feliz com muito pouco recurso. E vejo gente muito infeliz com muito recurso. Eu vejo gente feliz com saúde, vejo gente feliz sem saúde. É difícil enfrentar a falta de saúde, mas que consegue lidar, sabe? Que começa até a brincar com a enfermidade. Mas quando a gente não tem para quem olhar, quando a gente olha à nossa volta e não tem ninguém com quem a gente se importe, e que se importa com a gente, e aí eu quero te dizer uma coisa, é muito comum a gente colocar a culpa no outro. É muito comum. Não é? É muito comum a gente colocar a culpa no outro, dizer, fulano não me presta atenção, meus filhos não me olham, minha família não liga para mim. Mas tem muita coisa, irmãos, eu diria que 70% de tudo tem a ver com a nossa semeadura. Não é? Nessa época de Natal, por exemplo, né, a gente tem a coisa de... Hoje o WhatsApp tornou isso um pouco raso, né? Que a gente pega um mesmo post e manda para 500 pessoas, né? Então, é muito impessoal, né? Mas aquela coisa de que você faz questão de ligar para alguém e dizer assim, estou ligando para te agradecer por esse ano. Estou te ligando para dizer que você é uma pessoa muito importante para mim. Você fez isso? Nesse final de ano é uma época de fazer isso. No mercado de trabalho tem uma coisa chamada networking, que é uma tendência de mercado hoje. Qualquer profissional hoje que quer se estabelecer no mercado precisa fazer trabalho em rede. É a tradução disso, networking. E networking não é só ter o nome dos seus parceiros comerciais na sua agenda. Não é só lembrar deles no Natal, no Ano Novo, mandar uma mensagem informal. É realmente mostrar que se importa. É realmente, de alguma maneira, se relacionar com essas pessoas que te ajudam a tocar o seu negócio. O mundo está aplicando princípios da Bíblia, da palavra. A Bíblia diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e o teu próximo como? A ti mesmo. Jesus presta contas para o Pai, dizendo assim, Pai, eu não perdi ninguém. Eu não perdi ninguém. Eu vivi uma situação com um discípulo querido, né, muito querido. Num determinado momento, ele é um músico muito bem sucedido e ele recebeu um convite daqueles irrecusáveis, eu era pastor lá em Caxias, para ir trabalhar num outro lugar. Só que uma das condições para ele trabalhar em outro lugar é que ele iria trabalhar numa outra igreja. Uma das condições é que ele tinha que mudar a condição dele de membro
da nossa para aquela outra igreja. Não é? E servir profissionalmente uma outra igreja, para mim, está tudo bem. Ele era músico profissional, mas a membresia não tem a ver com profissão, né? Membresia tem a ver com chamado, com propósito. E eu disse para ele assim, filho, você pode ir se você quiser, mas lá você é músico, aqui você é o nosso, aqui até sem mão você é importante para a gente. Não é porque ele toca, né? Eu disse, aqui sem mão você é muito importante para a gente. Você está indo para lá pelo seu talento, aqui a gente te quer pelo que você é. E é interessante que eu não pedi isso para ele, mas aquilo fez aquele moço abrir mão da oportunidade de trabalho que ele tinha. Porque aquela condição não era uma condição que se aplicava, que podia se impor a alguém. Para um trabalho, não é? Para você trabalhar aqui, você tem que vir ser membro aqui. A gente tem aqui o Gil, o Eduardo, né, que são membros de outras igrejas, prestam serviço aqui. A gente é grato demais a Deus, mas eles têm as igrejas deles, onde eles são membros, onde eles servem. Não é? E Deus os plantou naqueles lugares, e para nós é uma honra tê-los aqui como irmãos em Cristo. Mas o que ficou para esse moço nesse recado? Você é importante pelo que você é. A gente precisa dizer isso para as pessoas. A gente vive numa sociedade que valoriza pelo que a gente tem ou pelo que a gente faz. A gente precisa mostrar para as pessoas que elas são importantes pelo que elas são. Então, preserve as pessoas. Eu vivo dizendo para o Guto e para o Hélio, como vocês são preciosos, como vocês são preciosos, porque eles são mesmo. Não são pastores ajudantes, são meus amigos, são meus irmãos, são discípulos, são companheiros de luta, a gente chora junto, a gente sofre junto. As pessoas precisam saber isso de você. Quem é importante para você? Você tem pessoas importantes na sua vida? Tem? Tem? Quem tem pessoas importantes? Então diga para elas que elas são importantes. Está aí perto de você? Diga para ela, você é muito importante para mim. Diga, você é muito importante para mim. E talvez tenham pessoas que precisam ouvir de você isso hoje, que não estão aqui, sabe? Você vai pegar o telefone e dizer assim, obrigado pela sua vida. Não é? Mas é interessante, e eu termino com isso, que a gente não pode ser ingênuo. Jesus diz assim, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Sabe por quê? Porque nós não podemos livrar as pessoas das escolhas dela. Judas, com tudo que Jesus ofereceu para ele, preferiu trocar Jesus e os relacionamentos pelo projeto pessoal dele. Entendeu? Judas não traiu Jesus pelo dinheiro. Porque o dinheiro ele jogou aos pés dos escribas e dos fariseus. Sabe qual foi o problema de Judas? Judas sofria de uma síndrome chamada síndrome de eudolatria. Já viu falar dessa síndrome? Eudolatria. É o que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu acho. O mundo só vai voltar a ser redondo ou, sei lá, oval, quando as pessoas ouviram o que eu tenho a dizer. Essa é a história de Judas. Entendeu? Judas achava que tinha um projeto melhor do que de Jesus. Então, como Jesus não se rendeu ao projeto de Judas, ele traiu Jesus. Não é? E aí, infelizmente, nós não estamos livres disso. De pessoas que jogam fora o relacionamento porque ela é muito imatura e só consegue ver a sua perspectiva. Porque para valorizar relacionamento, você não pode ver só a sua perspectiva. Você tem que ter graça para ouvir o outro. Não é isso? Você tem que ter graça para achar valor no que o outro está dizendo, mesmo que seja diferente do seu. Não é? E aí eu conto uma outra história, que eu já contei aqui outra vez, uma irmã querida numa das igrejas que eu procuro contar histórias que não sejam daqui para ficar mais fácil, não é verdade? Mas de uma irmã querida que eu pastorei há muitos anos atrás, há muito tempo, no início, nos primeiros anos. Ela me procurou e disse assim para mim, pastor, preciso conversar com o senhor. Eu falei, pois não, irmã. Eu era um jovem pastor, solteiro ainda, e ela já era uma irmã mais madura, e ela me procurou e falou assim, eu tenho um problema. Eu falei, o que foi, irmã? Atendi ela no meu gabinete. Eu nunca tive problema, mas eu não consigo gostar do senhor.
Eu olhei para ela e falei assim, ô irmã, dei um sorriso. Isso acontece, irmã. A gente gosta mais de um do que de outro, não tem problema não, me dá um abraço aqui. Aí dei um abraço nela, orei por ela e eu acho que a partir daquele dia ela passou a gostar de mim. Entendeu? Acabou o problema. Meu Deus, tem gente que se identifica mais e tem gente que se identifica menos. E está tudo bem, não tem problema. Eu tenho duas seguranças na minha vida. Minha mãe e minha mulher me amam, e meus filhos também. E vocês também, não é verdade, irmãos? Amém? Cada dia cresce o número de pessoas que amam, mas é natural que pode haver um momento que, não é? A gente se desencontre. Mas se a gente precisar que todos concordem com a gente só vai se relacionar consigo mesmo, não é verdade? Porque, diz a verdade, tem hora que nem você se aguenta. É ou não é verdade? Tem hora que você olha no espelho e diz assim, eu estou chato hoje, hein? Meu Deus do céu. O que está acontecendo comigo? Hoje nem eu estou me aguentando. Não é verdade? É verdade, irmão. Tem dia que você diz assim, hoje eu vou ficar quieto em casa, porque ninguém merece o meu temperamento hoje. Alguém já acordou assim? Tem essas oscilações de humor? Tem? Não é? Você diz assim, hoje eu vou poupar o mundo de mim. Entende? A gente precisa liberar as pessoas para fazer as escolhas delas. Ninguém pode estar com você por opressão, sabe? Porque ela não tem uma outra opção. Jesus deu sempre essa possibilidade, sabe? A gente está junto porque você tem a oportunidade de ir embora se você quiser. Isso é fundamental. Porque quem não tem a oportunidade de ir embora é escravo. Entendeu? E o escravo, a hora que ele achar a oportunidade, ele vai fugir. Entendeu? Mas se as pessoas que estão com você são livres, elas vão escolher estar com você. E se alguém escolher não estar, não fique triste, faz parte da vida. Não é? Que Deus nos ajude. Amém, irmãos? Que a gente possa terminar 2018 com graça, não é? Com misericórdia, sabendo que até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele que foi fiel, vai continuar sendo fiel sobre a nossa vida. Vamos ficar em pé, vamos orar. Queria que você, não vou te chamar ao altar, mas queria te convidar a colocar as mãos sobre o seu coração. E esse é um gesto de quem diz assim, eu vou refletir na minha vida agora. Com as mãos sobre o seu coração, avalie a sua vida. Seja honesto com você e se pergunte, você está aproveitando e vivendo intensamente a estação que está proposta para você nesse momento? Seja na sua vida espiritual, na sua vida familiar, profissional, você está sendo íntegro. E ser íntegro é dar-se por inteiro, entendeu? A falta de integridade é quando a gente não se entrega por inteiro. Não é inteira a dedicação. E aquilo que não é inteiro acaba sendo raso. E é muito ruim quando a nossa entrega a Deus, aos amigos, à família, é parcial, não é inteira. Você realmente tem clareza do que importa, do que é importante na sua vida? Eu não sei se você tem o hábito de usar a agenda, mas eu de vez em quando dou uma olhada na minha agenda e vejo aonde eu estou gastando meu tempo. Onde você está gastando o seu tempo? Tem gente perdendo tempo vendo a vida dos outros passar. Gasta horas intermináveis nas redes sociais olhando a vida dos outros. Uma vida idealizada, uma vida que não é a sua. Ou gasta tempo demais atendendo à expectativa dos outros, tentando se encaixar num padrão que você nunca vai encaixar. O que é importante? Qual é a agenda de Deus para a sua vida hoje? O que Deus tem para você? Conclua aquilo que Deus te deu para fazer. É a Deus que você presta contas. Então você precisa ser um pai excelente, você precisa ser um marido excelente, você precisa ser uma esposa excelente,
Você precisa ser um crente fiel, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você não é daqueles que retrocedem. Nós olhamos e andamos olhando para o alvo da nossa soberana vocação. Não perca as pessoas que Deus te deu no meio do caminho. Se Deus te deu, querido, você tem que cuidar. Você tem que ir atrás. Você precisa ser maduro. Se um dos dois é imaturo, então seja você o maduro. Mas entenda que pode ser que alguém escolha não caminhar perto de você. E você não tem controle sobre essas coisas. Porque, como a Bíblia diz, poderão dois andar juntos se não houver acordo. Então entenda isso. Não se puna. Não se coloque um peso se alguém resolver não caminhar com você. Apenas esteja de coração aberto para perdoar, para amar e para viver a vida que o Senhor sonhou para nós. E Jesus Cristo disse: nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Pai, nós te honramos, te glorificamos pela vida de Jesus, que nos dá essa oportunidade maravilhosa de olhar para a nossa própria vida, de olhar para o nosso coração, de olhar para as nossas escolhas e avaliá-las à luz da vida de Jesus. Os meus irmãos estão aqui nesse último domingo do ano dizendo que querem louvar e honrar o Senhor com a sua vida, que querem viver o melhor, que querem viver o melhor do Senhor nessa vida. Abençoa os teus filhos, Pai. Abençoe a tua igreja, fortalece-nos na tua presença. Dá-nos a graça de ter uma vida plena. O Senhor disse que o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Por isso, em nome de Jesus, que seja plena a nossa vida. Seus Deus, que seja plena, que seja abundante, que seja feliz. Que nenhum de nós se conforme com uma vida aquém daquilo que o Senhor planejou para nós. Que nós possamos entender a tua palavra nessa manhã e por essa palavra viver e profetizar um 2019 transformador, diferente, em nome de Jesus. Eu te agradeço pela honra e pelo privilégio de pastorear essa igreja, pelos irmãos queridos, aqueles que estão aqui hoje e outros que estão viajando. Pai, que a sua mão é aqueles que nos assistem também através da internet. Obrigado por essa comunidade, Deus, que formamos, por esse povo santo que se reúne na face da terra, que haja uma disposição santa de viver a tua vontade. Nós queremos também orar a Deus pelo nosso país. Ó Deus, no dia 1º, um novo presidente assume, ó Deus, a liderança do nosso país. Ó Deus, e novos cargos de chefia serão assumidos. Alguns já foram e outros ainda serão. No judiciário já foi e ainda será, Deus, no legislativo, nas cidades, nos estados, ó Deus, nas câmaras de deputados, tanto federais como estaduais. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos por mudança no nosso país. Que desde o presidente do país até, ó Deus, os prefeitos de todas as cidades, haja uma disposição de ouvir a tua voz e de fazer a tua vontade. Não, ó Deus, porque são as melhores pessoas do mundo, mas porque o Senhor reina e governa sobre nós. Em nome de Jesus, Deus, nós profetizamos um 2019 próspero para o Brasil, em nome de Jesus. Que a tua mão alcance os empresários, os profissionais liberais, ó Deus, todas as pessoas que ofertam emprego nesse país e aquelas que trabalham e fazem as coisas andarem nesse país. Que o Senhor cure o teu povo, que o Senhor abençoe o teu povo. Que em nome de Jesus, Pai, 2019 seja um ano de muita vitória, mas recebe a nossa gratidão por esse ano que está acabando, porque o Senhor tem sido fiel e nós reconhecemos o teu cuidado sobre a nossa vida. Obrigado, Jesus, muito obrigado. A ti seja a honra, a glória e o louvor para sempre, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o poder e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, sobre a tua família, sobre a tua casa, hoje e para sempre. Amém. Amém.